Bom dia a todos vocês, aqui Pastor Silvio. É um prazer estar aqui novamente dentro da Escola Bíblica, a pedido aí do nosso grande pastor Jacques. Então é um prazer estar aqui, um privilégio muito grande poder participar junto com vocês de mais um estudo. Foi me dada a oportunidade de estar falando hoje sobre um panorama bíblico dos evangelhos, dos nossos 4 gloriosos evangelhos. Então nós vamos estar falando nessa manhã de domingo sobre os 4 evangelhos. Eu creio que você que um dia aceitou Jesus e que pegou a primeira vez na Bíblia, foi-lhe ofertado aí os evangelhos para que você pudesse ler, e com certeza de toda a Bíblia são livros maravilhosos que inspiram a gente no dia a dia, são livros que a gente encontra muita coisa legal e também muita história, muita revelação, muita profecia se cumprindo. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os evangelhos. São 4 evangelhos, né? Eu vou estar usando aqui de alguns escritos, algum registro que eu fiz no estudo panorâmico dos evangelhos. O que são os evangelhos? Para que foram escritos e o que se trata? É sobre isso que nós vamos estar falando aqui nessa manhã maravilhosa de domingo. Deus abençoe você de haver chamado, Deus abençoe você aí de outra igreja, você que está nos assistindo aí nessa manhã, que Deus possa abençoar a sua vida. Primeiro, o evangelho, todos os evangelhos aí aliás, o evangelho vem do grego, que significa boas novas. E o que seriam essas boas novas? A gente vai estar falando aqui também nessa manhã de quem se trata, né? Qual que é o cerne aí da questão nos 4 evangelhos, quem que é esse protagonista, o que ele fez, o que ele faz hoje, né? Depois de sua morte. Então, assim, no frigir dos ovos, no grego significa boas novas, ok? E por que boas novas? Se o protagonista dos evangelhos morreu. E a gente vai estar entendendo aqui um pouquinho também da questão do livre-arbítrio que se encontra em Deus, né? Deus dá esse livre-arbítrio para a gente, mas Ele também sempre dá uma válvula de escape, Ele dá uma situação que a gente possa estar ali o encontrando. E se Jesus era um só, por que 4 evangelhos falando praticamente dos mesmos assuntos? Tá. Os evangelhos registram a história de Jesus, o cumprimento de várias profecias e, o mais importante, a visita do próprio Deus na figura do Emanuel, o Jesus, o Deus conosco, certo? Então, logo após alguns anos da morte de Jesus, houve a necessidade de registrar tudo aquilo que aconteceu, né? No tete-a-tete ali dos discípulos, né? Aqueles apóstolos que viveram ali juntamente com Jesus, né? No dia a dia. São 12 apóstolos, né? que Cristo escolheu, só que tinha alguns discípulos que andavam ali ao redor daqueles apóstolos, né? A gente vê Jesus mandando uma comitiva, não só de 12, mas de 70, naquela mesma história que os discípulos voltam e falam que algumas pessoas não ouviram. Jesus disse: olha, sacode a poeira dos pés, né? E vai ter menos rigor para Sodoma, para Gomorra, Corazim, Betsaida, do que para aquela cidade. Então tinham outros discípulos, fora os 12, que seguiam Jesus mais de perto, ok? Então houve essa necessidade de escrever, né, sobre Jesus, e graças a Deus por isso, porque senão hoje nós não teríamos a Bíblia relatada do jeito, né, que a gente conhece hoje. E quais são esses evangelhos, o nome dos evangelhos que a gente tem ali bem no início do Novo Testamento? São os mais conhecidos, né, a gente conhece, como Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Dos 5, a gente pega Mateus, Marcos e Lucas. A gente, né, a literatura aí, né, quando a gente extrai da Bíblia todas as informações, nós os tratamos como sinótipos. E por que sinótipos? Que foram escritos sobre a mesma ótica. Eles são muito semelhantes, muito parecidos, embora
tem ali algumas particularidades, alguns milagres que foram, que não estão de forma cronológica, né? Não tem essa preocupação nos livros, mas a gente percebe que se relata sobre os mesmos sinais e milagres e profecias ali de Cristo. Nestes livros vamos encontrar narrativas, as famosas parábolas, poesias, profecias, revelações apocalípticas, um pouco de tudo, né? A gente tem aí muita coisa a respeito de Jesus, falando sobre ele nesses 3 anos e meio que ele andou ali com os discípulos. Após Jesus ser assunto aos céus, os relatos foram transmitidos de forma oral. Era uma forma na época, no judaísmo, né? Desde quando a gente vê o Velho Testamento, era comum entre os judeus, né, a forma oral, a tradição oral de passar as informações de uma pessoa a outra. Só após algumas décadas que foram registrados os primeiros relatos. Okay? Há um só evangelho, mas com 4 versões. Né? A gente pega os evangelhos, a gente vê a similaridade entre eles. Como eu disse, não tem essa preocupação aí de uma forma cronológica, mas a gente percebe que para estar ali acertado que Jesus realmente é o Messias e que isso ficaria para a gente estar lendo hoje de uma forma histórica, graças a Deus esses registros chegaram até a gente. Okay? Um bom exemplo, né, principalmente para as pessoas que falam que há divergências entre os relatos, entre os evangelhos, seria um negócio muito simples. Por exemplo, você pega um casal, por exemplo, vou pegar aqui, né, a minha história. Sou casado já há 13 anos e eu poderia muito bem falar com a minha esposa, tipo, do dia da festa do nosso casamento, se a gente não tivesse aí alguma coisa gravada, como um DVD, né, como uma câmera ali está gravando todos os momentos da celebração do casamento, a gente poderia entrar em discussão, uma coisa muito simples. Fulano teve no nosso casamento, né? E eu falar que sim e ela falar que não, né? Ou que algum fato aconteceu na hora da festa e aquilo para mim de repente não foi importante, mas para ela marcou. E nem por isso a gente deixa de ser casado. Então, assim, nem porque os discípulos falaram de uma maneira de repente um pouco diferente ou em momentos diferentes, não de uma forma cronológica, isso não quer dizer e não bota nada em xeque a veracidade de Cristo, né? De todos os seus acontecimentos, os relatos, as profecias, tudo que ele veio cumprir aqui na Terra. Então não bota nada em xeque. Outra coisa, a língua oficial daquela época, até para que pudesse chegar o evangelho a toda a criatura, né, e era a língua mais falada no mundo naquela época, era o grego. Então, foi escolhido o grego para que os evangelhos ali pudessem ser escritos nessa língua materna. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, como eu disse, né, eles estão ali dentro da mesma ótica, ou seja, que eles foram escritos para que a gente pudesse ali confirmar, embora algumas coisas estejam ali fora de ordem, né, entre um livro e outro, mas que a gente pudesse confirmar que Jesus Cristo, sim, é o Cristo, ele é o protagonista ali de todo o Evangelho. O primeiro Evangelho é o Evangelho de Mateus, não que ele seja o primeiro livro ou o primeiro Evangelho a ser escrito, né? Porém, alguns eruditos acreditam que um deles puxou o carro primeiro, né? Um evangelho desse aí foi escrito em primeiro lugar. E corre-se a informação que poderia ter sido ou Mateus mesmo, né? Do mesmo jeito que está aí na ordem que a gente pega a Bíblia, ou Marcos. Então fica entre esses dois. E logo ali, após 46 a 55 após o nascimento de Cristo. Então Jesus morre ali com 33, e entre 45 e 55 foi escrito ali o primeiro evangelho. Okay? O propósito do livro de Mateus era mostrar claramente, no livro de Mateus a gente vê isso, que Jesus veio, né? Que Jesus ele foi o próprio Deus que desceu aqui na terra para os judeus. Você vê Mateus falando abertamente aí sobre alguns costumes judaicos, sobre algumas tradições judaicas, e ele não explica isso.
E por que não explica? Porque ele está falando para o judeu. Você não precisa explicar uma tradição judaica para o judeu. Então, a gente aqui que está lendo por fora, né, a gente não tem essa tradição, que a gente estuda hoje sabe que são tradições judaicas. Então, a gente vê no livro de Mateus essa preocupação de transparecer que Jesus realmente era o Deus encarnado aqui na Terra, que era o Emmanuel, Deus conosco. E a gente vê várias e várias profecias do Velho Testamento se cumprindo ali em Mateus, demonstrando assim que Jesus era o Messias. A gente vê então Mateus com essa preocupação de trazer o Cristo como Deus vivo aqui nessa terra, e por isso que a gente ouve algumas frases falando como Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Abraão, o Filho de Davi, até por causa dessa cultura, né, de todo o rastro que se tem dos judeus com esses personagens, né? Então Mateus, a incumbência de Mateus, sendo o discípulo de Jesus, logo após ele ver a necessidade de estar trazendo e relatando o que aconteceu na vida de Jesus, é de mostrar ele para os judeus, ok? O segundo livro, ou o segundo evangelho, né, o segundo livro que a gente tem na forma aí de assuntos no Novo Testamento é o livro de Marcos, e não menos do que Mateus. Marcos também um excelente livro, claro que um livro bem mais sucinto, mais reduzido, e claro também teve aí o seu propósito, para quem Marcos foi escrito. E entende-se que Marcos foi escrito para os romanos. Marcos, quem que era Marcos? A gente conhece Marcos como o João Marcos. Ele não era um dos 12 apóstolos, mas ele estava ali, eu acredito, naquela comitiva de 70. Ele era o mesmo João Marcos, sobrinho de Barnabé, e o mesmo Marcos que andou com Paulo, teve uma desavença com Paulo, mas depois lá na frente ele se reconcilia com Paulo e ficou tudo certo, ok? Esse mesmo livro tem a proposta de apresentar as boas novas para os romanos. Então você percebe no livro de Marcos um Jesus ali servo. Então um Jesus servo que dá a intenção, né, dá a entender que ele não tinha nem tempo para respirar. Um Jesus que no mesmo momento que estava de um lado do mar, ele já passa para o outro lado. O mesmo Jesus que de um milagre ele já parte para o outro e vai emendando um milagre no outro, dando essa ideia de ação, de ser servo, né? O livro de Marcos nos traz essa ideia, né, que Jesus ele era servo, ok? Um servo sofredor. Aí sim a gente vai para o livro de Lucas. Então hoje nós estamos falando aqui de um panorama muito, muito sucinto, muito rápido. Nós estamos dando esse resumo aqui no panorama bíblico do Novo Testamento, dos Evangelhos, e estamos falando aqui do livro de Mateus, do livro de Marcos, de uma forma bem resumida, o propósito para que eles foram escritos, e agora chegamos no livro de Lucas. Lucas também não foi um dos 12 apóstolos, né? Lucas, ele provavelmente foi um desses discípulos, né? Tem gente que acredita que também nem isso foi. Lucas era um médico na época, uma pessoa bastante inteligente, e que esse livro de Lucas foi encomendado, até porque ele começa assim, né, falando que uma pessoa, né, a gente não sabe ao certo se isso é um título, mas fala o excelentíssimo Teófilo. Então esse livro foi encomendado por essa pessoa. Eu acredito que essa pessoa estava com muita curiosidade a respeito dos relatos, dos acontecimentos daquela época de Cristo, e encomendou a Lucas. Então Lucas não era qualquer pessoa. Lucas era um médico, mas era um historiador, uma pessoa que corria atrás das informações. Hoje seria aí um grande jornalista, uma pessoa que ele foi atrás de todas as situações, os relatos de Jesus. Ele entrevistou pessoas, ele andou com as pessoas que andaram com Cristo e foi montando ali o quebra-cabeça. E você vê sim na história de Lucas, no Evangelho de Lucas, essa preocupação com todos os fatos, inclusive a ordem dos fatos. Você vê minuciosamente o nascimento de Jesus ali, falando de Maria. No Evangelho de Lucas, que você pega aí os primeiros capítulos e vê claramente como ele detalha, né, nos mínimos detalhes ali, como Jesus nasceu, como o anjo Gabriel veio e falou para Maria, como foi ali João também, quando recebeu da parte de Deus que Jesus viria. Então você vê essa preocupação no Evangelho de Lucas. Ele era um médico,
ele não era um discípulo, e a intenção desse livro é apresentar os relatos históricos precisos da vida de Jesus. Muitos acreditam que ele escreveu para os gregos, né? Apesar que tem uma pitada muito forte para que pudesse falar e levar esse evangelho aí a todos os gentios. A introdução do livro mostra que Lucas, né, que a gente está falando aqui, ele foi encomendado. Então a gente já falou sobre isso. Ele estava preocupado com todos os relatos sobre a vida de Jesus. Então, e Lucas não é um evangelho que se acaba, porque a gente pega o livro de Atos e ele continua, né, mostrando todas essas informações novamente para Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. Então, o livro de Lucas, falando aí do sinótico, é o único que não termina. Ele continua ali no livro de Atos, e como ele estava preocupado para falar da história, da vida, dos relatos, das profecias, de tudo que aconteceu com Jesus, não seria diferente também falar o que aconteceu pós a morte de Jesus, a descida do Espírito Santo, né, o que a gente continua lendo aí no livro dos Atos dos Apóstolos. Ok? Então, nessa manhã a gente acabou de falar aí dos livros sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Eu creio, né, eu acredito nisso, que você, assim como eu, quando teve a primeira experiência de ler, de ter acesso a esses livros, né, de ter na mão esses livros, o quão foi maravilhosa essa experiência, né? Quando a gente lê os evangelhos pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, o quanto que esses evangelhos nos fortalece, traz um Deus realmente conosco, um Deus muito presente. A gente se sente também tão forte que a gente acha que a gente também pode fazer milagres, o quanto que esses livros, né, principalmente os 3 primeiros, nos trouxe a revelação de Cristo aqui na Terra, e o quanto que a gente pode fazer igual a Jesus fez, e ele deixou bem claro isso, o quanto que a gente lê esses livros e acha que a gente também pode fazer os milagres. A gente é uma extensão ali dos discípulos, né? Hoje a gente crê que nós somos ali uma extensão do que os apóstolos pregaram, e graças a Deus que eles pregaram, né, e esse evangelho chegou até a gente. E chegando até aqui, nós partimos agora para o último livro dos evangelhos, que é o livro de João. O livro de João, ele é totalmente particular, totalmente diferente aí dos evangelhos dos 3 primeiros. O livro de João, ele é diferente, que João não se preocupa. João não se preocupa com os fatos, os relatos. Eu acredito que ele nem pegou ali, pelo que a gente vê no livro de João, um texto base ou um livro base, como a gente interpreta aí os 3 primeiros, de alguém puxar o carro-chefe, né? De alguém puxar a fila ali para que fosse uma base. A gente vê bem diferente no livro de João. João, ele nem se preocupa em falar dos milagres de Jesus. Ele fala apenas de 7 milagres. A gente vê que João, ele se preocupa com as conversas que Jesus teve com várias pessoas, com Nicodemos, com a mulher lá no tanque. Então, João, ele foi o último livro a ser escrito dos evangelhos. A gente pega Lucas, ele foi escrito ali entre 51 e 61, deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. Já João foi escrito entre 80 e 100, ou seja, ainda dentro do primeiro século após o nascimento de Jesus, a gente vê o livro de João sendo escrito. E quem era João? João era aquele discípulo amado, aquele que encostava no ombro de Jesus e estava sempre ali próximo, sempre quando Jesus chamava os discípulos, né, os apóstolos, uma coisa mais ali especial. João sempre estava junto com eles, com Jesus, e era Pedro, Tiago e João, e sempre quando tinha uma coisa mais séria, como aquele milagre na casa da filha de Jairo, né, estava ali várias pessoas já chorando pela morte da filha de Jairo, e Jesus chama esse discípulo também à parte. É o mesmo João que também ele pergunta, né, ali na última ceia, então, sobre quem que poderia trair, né, os próprios discípulos, pergunta lá, João, pergunta lá, porque realmente João tinha essa intimidade mais com Jesus. E diga-se de passagem, alguns eruditos dizem que João, ele foi chamado ali logo aos 15, 16 anos, então era um adolescente, estava saindo da adolescência,
Claro que, diferente de hoje, essa idade, naquela época, a pessoa já tinha muito mais responsabilidades, até porque a faixa etária, até para morte, né, era de 50, no máximo 60 anos. Então, com 15, 16 anos, já sabia muita coisa, já tinha muita responsabilidade. Mas João é aquele discípulo amado. E, de repente, até por experiência, por ter pegado vários relatos e escrito assim de uma forma mais longe do nascimento de Jesus, ele escreve de uma maneira mais contemporânea para a igreja nos dias de hoje. João, totalmente diferente dos outros evangelhos, né, dos outros três, os sinóticos, considerados sinóticos, ele traz um Jesus Deus, realmente um Deus conosco. Ele quer mostrar que Jesus era Deus. Ele quer mostrar para a igreja, ele quer mostrar para os gentios que Jesus, sem ele, nada do que foi feito é. A gente pega o primeiro capítulo de João e já dá aí uma explanada, né, maravilhosa, falando da nossa dependência, da dependência de todo o universo, de todo o evangelho, de tudo, né, de todo quebra-cabeça em relação à pessoa exclusiva aí de Jesus Cristo. Então João é essa pessoa, né, que Deus escolheu para estar escrevendo esse livro e para estar chegando aí para mim, para você, para a igreja, para que a gente pudesse receber o Evangelho. João está preocupado com assuntos, né? Você vê ele falando com a mulher aí no tanque, quando a mulher pergunta para João, os judeus adoram naquele monte, ou adoram ali ou aqui, aonde que a gente deve adorar? E ele responde, né? Ele mostra Jesus ele respondendo que o tempo já chegou, o tempo já é hoje, né? E Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Então ele mostra um Jesus bem presente, um Jesus que não acusa, um Jesus que estava preocupado ali de fazer todo o cumprimento das profecias. Gente, muito obrigado, né? A gente vai estar terminando aqui falando sobre essa explanação dos evangelhos. Eu estou muito agradecido por ter participado mais uma vez, né? O pastor Jacques me pediu para estar falando um panorama, né, do Novo Testamento em relação aos evangelhos, e assim, a gente falou aqui um resumo, né, bem resumido mesmo, né, um resumo bem resumido do que eram ali os evangelhos sinóticos, né, que foram escritos em grego, que foram a língua escolhida na época porque era a língua mais falada, de como esses três primeiros livros eram muito similares, muito parecidos, embora tinham ali alguns relatos fora de ordem, mas a gente vê que não é a preocupação deles, a preocupação no final ali era mostrar que Jesus Cristo é Deus, né? Claro, cada um para o seu povo. A gente vê Mateus, né, recapitulando aqui, falando para os judeus, né, com o propósito de falar, né, de mostrar, relatar, registrar o evangelho para os judeus. A gente vê Marcos relatando isso aí para os romanos, e Lucas tem essa percepção que é para os gregos e também para os gentios. E, por último, de uma forma bem diferente dos outros evangelhos, a gente termina aqui falando de João, e João teve essa preocupação de mostrar que Jesus é Deus, sem ele nada do que foi feito e também que João não se preocupou nem um pouquinho com todos os relatos, né, que a gente vê nos outros evangelhos. Ele se preocupa com as conversas que Jesus teve, mostrando a autoridade, a autonomia que Jesus tinha e tem como o próprio Deus. Amém? Então, estou muito feliz de estar podendo mais uma vez participar aqui da Escola Bíblica. Muito obrigado, pastor Jacques, Igreja Yahvé Shammah, por mais essa oportunidade. Eu creio que você aprendeu mais um pouquinho hoje, nessa manhã de domingo, sobre os evangelhos. Ok? Até a próxima. Fique com Deus. Deus abençoe. Até lá.